Olá, queridos amigos e amigas que me dão o prazer de acompanharem o nosso canal. Vou falar hoje sobre perícias de desabamento de coberturas. Vamos lá, então? Então, pessoal, eu e o meu escritório, nós atendemos uma empresa do ramo de fotovoltaico, instalação de equipamentos fotovoltaicos. É a maior empresa desse segmento no Brasil. Nós já fizemos aproximadamente 8.000 análises para essa empresa, para verificação da necessidade de reforços em coberturas, basicamente estruturas metálicas, madeira e concreto armado, que seriam aí o pré-moldado, os braços de concreto, as terças de concreto eventualmente. Das obras que foram analisadas pelo nosso escritório, pela nossa equipe, que são todos peritos de engenharia, nenhum problema nós tivemos. Felizmente, de todas as obras que nós analisamos, nenhuma teve consequências aí que necessitassem de reparações, intervenções, ameaça de colapso ou até mesmo colapso. Não tivemos nenhum problema nesse sentido. Mas eu tenho acompanhado o trabalho de várias empresas, de todas as empresas que tiveram esse tipo de problema, até mesmo porque existem sites que relatam esse tipo de notícia. E é bastante preocupante essa questão da necessidade da análise estrutural de coberturas para obras que vão receber instalação fotovoltaica, porque os módulos eles são alocados basicamente em coberturas. Ocorre que muitas dessas estruturas já são velhas ou foram construídas, executadas, instaladas com subdimensionamento. Como que se dá isso? A pessoa que vai construir, o proprietário, o dono da obra, muitas vezes ele conhece alguém que tem uma empresa que fabrica esse tipo de tesouras. Ele acha que é coisa muito simples. Então, a imensa maioria dos projetos que nós analisamos, eles não são desenvolvidos ou não foram desenvolvidos por profissionais habilitados, ou seja, por engenheiros. Então, quando nós analisamos uma estrutura, principalmente a de estrutura metálica, nós já podemos ver de antemão se aquela estrutura foi projetada e construída por profissionais habilitados, que aí seria o engenheiro civil, eventualmente o arquiteto também, que se emprenharia nesse setor de estrutura metálica, de cálculos estruturais. Normalmente, a grande maioria é feito por empresas que não tiveram o acompanhamento desse tipo de profissional. Então, as situações são as mais diversas, subdimensionamento, muitas vezes as terças alocadas fora dos nós, fora da montante, fora da diagonal, e aí muito mais propenso a um colapso. Nós percebemos quando a estrutura é desenvolvida, é projetada por um profissional habilitado, que ela já é diferenciada, ela tem muito mais robustez. Pelo desenho, nós já conseguimos perceber que ela foi projetada, executada, acompanhada a instalação por um profissional da engenharia. Acontece que os colapsos que têm ocorrido, exatamente ou nesse sentido do subdimensionamento, ou ainda outra situação que eu quero chamar aqui a atenção: corrosão. A corrosão em cidades praias é muito comum. Em cidades lindeiras, cidades praianas, a maresia ela atua como um fator de aceleração muito grande para fazer com que o aço tratado, o aço carbono, ele volte a ser o óxido de ferro. Ou seja, ele oxida, ele aumenta de volume, com isso ele vai perdendo seção, vai perdendo área, vai perdendo volume e, consequentemente, numa velocidade muito grande, ele vai perdendo resistência. Isso pode levar, como já tem levado em alguns casos, a uma situação extrema, a um colapso, uma ruptura, um desabamento. Então eu diria que os principais problemas relacionados à estrutura de cobertura ou seria a idade, e aí nós teríamos basicamente a corrosão como principal fator, ou então o subdimensionamento, quando a estrutura não é desenvolvida, não é projetada por profissionais da engenharia civil. E isso, obviamente, tem trazido bastante preocupação para esse setor da construção civil, para esse setor também da energia fotovoltaica, porque é um setor que tem crescido muito, mas muito mesmo. Eu acredito que são aí centenas de obras executadas
diariamente, talvez até milhares de obras executadas diariamente. E no momento que você coloca os painéis fotovoltaicos, inicia-se uma contagem. Não quer dizer que naquele momento vai ter uma ruptura, mas possivelmente uma situação de vendaval, vendavais aí 80 km por hora, nós temos situações até pior do que isso daí, que pode então naquele momento levar ao colapso. E lembrando que a garantia estrutural no Brasil, em decorrência do Código Civil, é de 5 anos. Então, independente do que esteja escrito em um eventual contrato ou não, garantia por solidez de estrutura e subentende-se aí também estrutura de cobertura é 5 anos. O conselho que eu tenho dado para as pessoas que não são do meu escritório, porque no meu escritório isso é uma situação obrigatória, para então fazer a prevenção, além de várias tabelas que nós utilizamos, softwares, CIP, análise estrutural e uma gama de experiência aí de aproximadamente 10 mil análises. O principal, a essência de todo esse trabalho de prevenção é a aferição da flecha. Então, um teste de carga, um teste simples de carga, alocado aí num determinado espaço, na cobertura, prevendo-se um coeficiente de segurança de 100%. Então, se você vai trabalhar, digamos assim, numa determinada área, com alocação de 300 quilos, então você vai fazer o teste de carga com 600 quilos, em razão aí do coeficiente de segurança de 100%. Vai ver o comprimento dessa estrutura, dessa tesoura, desse vão, e vai utilizar as tabelas que são consagradas aí na engenharia, que é o L por 250, ou se quiser ser um pouco mais reservado e seguir a orientação de alguns profissionais, inclusive a minha, utilize a L sobre 500. Então, o vão dividido por 500 e você já saberá quanto é o máximo que essa estrutura poderá fletir. E aí existem várias maneiras de fazer essa aferição. Trena laser, trena comum, mangueira de nível, o nível a laser, um prumo que você pode deixar pendurado ali, enquanto vai carregando, vai fazendo a aferição. Eu recomendo, obviamente, que começar a aferição descarregado, então seria 0%. Aí eu recomendo em 25% do carregamento fazer a aferição da flecha, com 50% do carregamento fazer a aferição da flecha, 75% e 100%. Tá certo, pessoal? Então essa é a dica de hoje, que pode salvar vidas. Lembrando, a essência da análise estrutural para coberturas é o teste de carga para aferição de flecha. Se você trabalha com isso, não esqueça, essa é a regra de ouro. Eu sou Luciano Andrei Schadler, profissional, engenheiro civil, perito de engenharia, e agradeço muito a sua presença. Se você gostou, curta, compartilhe, acione o sininho de notificação. Muito obrigado.